Quer assinar o NBA League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40%? É só clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir esta plataforma maravilhosa com todos esses benefícios. Cala a boca e pega o dinheiro. Agora assista ao vídeo e não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Foi um jogo onde Houston correu alguns riscos, né? Teve momentos onde o Warriors pressionou, onde o Warriors encostou, mas durante a esmagadora maior parte do jogo, foi Houston quem ditou o ritmo da partida, foi Houston quem realmente comandou as ações, tanto que pegar a proporção assim, cara, Houston liderou o jogo por 43 minutos. 43 minutos, cara. A maior desvantagem que Houston teve no jogo foram 2 pontos. E chegou a abrir 17. Né? Então, foi uma atuação, cara, muito grande de Houston. Muito grande. Num jogo difícil, fora de casa, contra um adversário que historicamente é superior. Né? Ainda mais em jogos eliminatórios, jogando em casa. Enfrentando uma torcida pulsante, que foi a torcida do Warriors lá no Chase Center. E foi uma batalha, né? Porque o Warriors, apesar da derrota, não jogou mal. Não foi um jogo ruim do Golden State. Teve seus problemas? Teve seus problemas. Pô, os role players ontem do Warriors foram horríveis. Buddy Hield, Podziemski, Quentin Post, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Só o Curry e o Butler realmente jogaram. E olha que o Curry foi muito bem marcado. O Curry foi muito bem marcado. Né? Então o Golden State teve seus problemas. O próprio Draymond Green, na minha opinião, não fez um grande jogo. Não tô falando que ele foi mal, mas ele não fez um grande jogo, pelo menos não o que eu esperava. O único cara que, fora Curry e Butler, que eu realmente acho que jogou bem por parte do Warriors, foi o Moses Moody. Moses Moody pra mim jogou bem. Pra mim ele jogou bem. Mas só ele. Né? Então faltou a ajuda dos role players. Faltou um pouco mais de fluidez ofensiva, mas aí eu coloco muito mais na conta da defesa do Houston do que qualquer outra coisa. A defesa do Houston fez um trabalho excelente, muito físico, muito intenso, brigando por cada bola, brigando por cada espaço, não dando tranquilidade, principalmente para o Curry. As blitz, as dobras em cima do Curry foram muito bem feitas e foram bem eficientes. Então, a defesa do Houston foi bem, mas o Golden State poderia ter feito um jogo melhor. Poderia ter movimentado melhor a bola, poderia ter sido um pouco mais criativo. Né? Eu que venho elogiando bastante o Steve Kerr na série, ontem não tem muito o que eu defender ele não, cara. Ontem ele não fez um grande trabalho. Ontem eu não gostei muito do que o Steve Kerr fez. A estratégia do hack a Adams não deu certo. Assim, deu certo no jogo passado, né? Porque o Udoka foi covarde e não deixou o Steven Adams cobrar nenhum lance livre. Ele já tirou o Steven Adams e foi onde o Golden State se criou. Não no jogo passado, né? No jogo antes, né? No jogo passado foi o atropelo em Houston. Mas no jogo anterior, que o Warriors ganhou, o Steve Kerr fez a estratégia do hack Adams e deu muito certo. Ontem não deu. Por quê? Porque o Udoka não tirou o Steven Adams. O Udoka deixou o Steven Adams cobrar os lances livres e deu certo. O Steven Adams converteu ali os seus lances livres, claro. Errou bastante, mas converteu e quebrou a tática do hack Adams. E aí, sem ter esse trunfo, meio que o Steve Kerr não teve outras cartas na manga, cara. Né? Então, o Steve Kerr não fez um grande trabalho ontem e tal. Mas, pra mim, o resultado foi muito mais mérito de Houston do que demérito do Warriors, cara. Acho que é importante dar mérito a quem merece. E Houston merece. Ótimo trabalho defensivo. O ataque foi bonito? Não, não foi bonito. Não foi lindo. Não tem como você ter um ataque bonito com Adams e Şengün. 2 bigs, né? Principalmente o Adams, que é um cara que não te entrega muito no ataque. Apesar de que ontem ele até produziu bem. Mas, enfim. Não foi bonito, mas foi eficiente. Teve Van Vliet chamando a responsa, fazendo um grande jogo. Van Vliet que tem um certo histórico contra o Golden State, né? Pegando aqui alguns números só pra mostrar. Os últimos 3 jogos, tá? Na série, ele marcou 29, 26 e 25 pontos. Passando das 4 bolas de 3 em todos os jogos. Ele também, nesse recorte, ele tem mais pontos e mais bolas de 3 que o próprio Curry. Chutando para 66,7% para 3.
Então é um cara que tá tendo um desempenho bom nos últimos jogos. E é um cara que, historicamente, contra o Curry, cara, ele tem vantagem, né? Porque eles se enfrentaram 12 vezes. 12 vezes. E venceu 7. Contando 2019, onde ele foi peça fundamental no título do Toronto contra o Curry. Inclusive defendendo bem o Curry naquela série. Então, Van Vliet é um cara que, quando enfrenta o Curry, costuma subir de nível. E ele tá subindo. Depois de um começo de série ruim, cara, o Van Vliet tá jogando muito. Tá jogando muito. E ontem não foi diferente, jogou demais. O Steven Adams, eu já falei várias vezes, mas é sempre bom repetir. Pra mim foi o grande X-Factor do jogo. Foi o cara que realmente mudou o jogo. E é um cara que tem sido X-Factor na série. Tem feito uma diferença brutal, né? Brutal. É um cara que, quando está em quadra na série, tá tendo um saldo positivo de 53 pontos, né? E sem ele o saldo é de menos 39. Então é um cara absurdamente impactante, né? Ele é o terceiro em pontuação do Houston na série. Terceiro, né? E é o cara que tem mais tocos e o melhor plus-minus na série por Houston. Então é um cara que tá tendo um impacto realmente enorme. Usar ele é uma ótima estratégia por parte do Udoka. A melhor sacada do Udoka na série foi esse aumento na minutagem do Adams, essa inclusão dele, né, no time titular. Não, e nem sempre ele é titular, né? Às vezes ele começa no banco, mas com o decorrer do jogo ele vai, né, ficando mais tempo. E essa lineup com ele e o Sengun é o que tá matando o Golden State. Porque o Golden State não tem alguém pra brigar de fato com o Adams. Tipo, o Quinton Post é um cara alto, mas é um cara que não pega rebote. O Quinton Post é um moleque que ainda é soft. É um moleque que faz leituras defensivas ruins. Ontem, inclusive, toda hora o Curry e o Butler estavam chamando a atenção do Quinton Post porque ele parecia meio desligado. Então não é um cara que vai ser um embate pra Sengun ou Steven Adams. E o Kevin Looney, apesar de ser um cara que eu gosto, um cara experiente, é um cara que fisicamente ele não tem mais o mesmo pique de anos anteriores. Então ele não consegue mais brigar de fato com essas torres gêmeas de Houston, né? Então esse ajuste da lineup com os dois bigs, com Adams e Sengun, tá fazendo uma diferença brutal na série, né? Fazendo uma diferença muito grande. Então o Steven Adams de novo foi impactante, 17 pontos com 3 tocos ontem. Sengun fez um ótimo jogo, mais um ótimo jogo do Sengun, mesmo enfrentando muita resistência por parte do garrafão do Warriors com o Draymond Green e tal, mas ele conseguiu tirar vantagem. Então foi um grande jogo, cara. Aman Thompson fez um bom jogo também. Quem foi mal foi o Jalen Green. De novo, né? De novo o Jalen Green foi mal. Mas para além disso, cara, foi um jogo muito bom. Muito bom do Houston e a vitória veio. Vitória veio e teremos jogo 7, meu amigo. Teremos jogo 7 no domingo e jogo 7 no Texas. O que pra Houston é excelente e pro Warriors nem tanto, né? Então, importante ficar de olho nisso aí. Bem importante ficar de olho nisso aí. Então, sobre o jogo de ontem, é isso. Vitória do Houston merecida e vamos ver o que rola no jogo 7, né?